Imagine uma lagarta. Passa grande parte de sua vida no chão, olhando os pássaros, indignada com seu destino e com sua forma. Sou a mais desprezível das criaturas, pensa. Feia, repulsiva, condenada a rastejar pela terra. Um dia, entretanto, a natureza pede que faça um casulo. A lagarta se assusta, jamais fizeram um casulo antes. Pensa que está construindo seu túmulo e prepara-se para morrer. Embora indignada com a vida que levou até então, reclama novamente com Deus. Quando finalmente me acostumei, o Senhor me tira o pouco que tenho. Desesperada, tranca-se no casulo e aguarda o fim. Alguns dias depois, vê-se transformada numa linda borboleta. Pode passear pelos céus e ser admirada pelos homens. Surpreende-se com o sentido da vida e com os desígnios de Deus. Maktub não é um livro de conselhos, mas uma troca de experiências. Grande parte é composta de ensinamentos de meu mestre no decorrer de 11 longos anos de convivência. Outros textos são relatos de amigos ou pessoas com quem cruzei uma vez, mas me deixaram uma mensagem inesquecível. Finalmente, existem livros que li e as histórias que, como diz o jesuíta Anthony Mello, pertencem à herança espiritual da raça humana. Maktub nasceu de um telefonema de Alcino Leite Neto, então diretor do Caderno Ilustrado da Folha de São Paulo. Eu estava nos Estados Unidos e recebi a proposta sem saber exatamente o que ia escrever. Mas o desafio era estimulante e resolvi ir em frente. Viver é correr riscos. Ao ver o trabalho que dava, quase desisti. Além do mais, como precisava viajar para a promoção de meus livros no exterior, a coluna diária virou um tormento. Entretanto, os sinais me diziam que continuasse. Uma carta de leitor chegava, um amigo fazia um comentário, alguém me mostrava os recortes guardados na carteira. Lentamente fui aprendendo a ser objetivo e direto no texto. Fui obrigado a fazer releituras que sempre adiei, e o prazer desse reencontro foi imenso. Comecei a anotar com mais cuidado as palavras de meu mestre. Enfim, passei a olhar tudo o que acontecia à minha volta como um motivo para escrever, e isso me enriqueceu, de tal maneira que hoje sou grato por essa tarefa diária. Selecionei neste volume textos publicados na Folha de São Paulo entre 10 de junho de 93 e 11 de junho de 94. As colunas sobre o Guerreiro da Luz não fazem parte. Foram publicadas em O Manual do Guerreiro da Luz. Ao prefaciar um de seus livros de história, Anthony Mello comenta: minha tarefa foi apenas a de tecelão. Não tenho o mérito do algodão e da linha. Nem eu tampouco. Um estranho procurou o abade pastor no mosteiro de Seta. Quero melhorar minha vida, disse ele, mas não consigo deixar de pensar em coisas pecaminosas. O abade pastor reparou que ventava lá fora e pediu ao estranho: aqui está muito quente. Será que o senhor podia pegar um pouco de vento lá fora e trazê-lo para refrescar a sala? Isso é impossível, disse o estranho. Da mesma maneira, é impossível deixar de pensar em coisas que ofendem a Deus, respondeu o abade. Mas, se você souber dizer não às tentações, elas não vão lhe causar nenhum mal. O discípulo se aproximou do mestre. Durante anos busquei a iluminação, disse. Sinto que estou perto, quero saber qual é o próximo passo. E como você se sustenta? Pergunta o mestre. Ainda não aprendi a me sustentar, meu pai e minha mãe me ajudam. Entretanto, isso são apenas detalhes. O próximo passo é olhar o sol por meio minuto, disse o mestre. O discípulo obedeceu. Quando acabou, o mestre pediu que descrevesse o campo à sua volta. Não consigo vê-lo, o brilho do sol ofuscou meus olhos, respondeu o discípulo. Um homem que apenas busca a luz e deixa suas responsabilidades para os outros termina sem encontrar a iluminação. Um homem que mantém os olhos fixos no sol termina cego, comentou o mestre. Um homem caminhava por um vale dos Pirineus quando encontrou um velho pastor. Dividiu com ele seu alimento e ficaram um longo tempo conversando sobre a vida. O homem dizia que se acreditasse em Deus, teria que acreditar também que não era livre, já que Deus governaria cada passo. O pastor então o levou até um desfiladeiro, onde se podia escutar com toda a nitidez o eco de qualquer ruído. A vida são essas paredes, e o destino é o grito de cada um, disse o pastor. Aquilo que fizermos será levado até o coração dele, e nos será devolvido da mesma forma. Deus costuma agir como o eco de nossas ações. Maktub quer dizer está escrito. Para os árabes, está escrito não é a melhor tradução, porque embora tudo já esteja escrito, Deus é misericordioso e só gastou sua caneta e sua tinta para nos ajudar. O viajante está em Nova York, acordou tarde para o encontro e, quando desce, descobre que seu carro foi rebocado pela polícia.
Chega depois da hora, o almoço se prolonga mais do que o necessário, ele pensa na multa. Irá custar uma fortuna. De repente, lembra-se da nota de $1 que encontrou no dia anterior. Estabelece uma relação louca entre aquela nota e o que aconteceu de manhã. Quem sabe eu peguei a nota antes que a pessoa certa a encontrasse. Quem sabe tirei aquele $1 do caminho de alguém que estava precisando. Quem sabe interferi no que estava escrito. Precisava livrar-se dela, e nesse momento vê um mendigo sentado no chão. Entrega rapidamente o $1. Um momento, diz o mendigo. Sou um poeta, quero pagar com uma poesia. A mais curta, porque estou com pressa, responde o viajante. O mendigo diz: se você continua vivo, é porque ainda não chegou aonde devia. O mestre se encontrou com os discípulos certa noite e pediu que acendessem uma fogueira para que pudessem conversar. O caminho espiritual é como o fogo que arde diante de nós, disse. Um homem que deseja acendê-lo tem que se conformar com a fumaça desagradável, que torna a respiração difícil e arranca lágrimas do rosto. Assim é a reconquista da fé. Entretanto, uma vez o fogo aceso, a fumaça desaparece e as chamas iluminam tudo ao redor, nos dando calor e calma. E se alguém acender o fogo para nós? Perguntou um dos discípulos. E se alguém nos ajudar a evitar a fumaça? Se alguém fizer isso, é um falso mestre, que pode levar o fogo para onde tiver vontade, ou apagá-lo na hora que quiser. E como não ensinou ninguém a acendê-lo, é capaz de deixar todo mundo na escuridão. Diz o mestre: a palavra é poder. As palavras transformam o mundo e o homem. Todos nós já escutamos dizer: não se deve falar das coisas boas que nos acontecem, pois a inveja alheia destruirá nossa alegria. Nada disso. Os vencedores falam com orgulho dos milagres em suas vidas. Se você coloca energia positiva no ar, ela atrai mais energia positiva e alegra aqueles que realmente lhe querem bem. Quanto aos invejosos, aos derrotados, esses só poderão lhe causar algum dano se você lhes der esse poder. Não tema, fale das coisas boas da sua vida para quem quiser ouvir. A alma do mundo precisa muito de sua alegria. Havia um rei de Espanha que se orgulhava muito de sua linhagem e que era conhecido por sua crueldade com os mais fracos. Certa vez, caminhava com sua comitiva por um campo de Aragão, onde anos antes havia perdido seu pai em uma batalha. Ali encontrou um homem santo remexendo uma enorme pilha de ossos. "O que fazes aí?" perguntou o rei. "Honrada seja vossa majestade", disse o homem santo. "Quando soube que o rei de Espanha vinha por aqui, resolvi recolher os ossos de vosso falecido pai para entregar-vos. Entretanto, por mais que procure, não consigo achá-los. Eles são iguais aos ossos dos camponeses, dos pobres, dos mendigos e dos escravos." Certa vez perguntaram ao escultor Miguel Ângelo como fazia para criar obras tão magníficas. "É muito simples", respondeu Miguel Ângelo. "Quando olho um bloco de mármore, vejo a escultura dentro. Tudo o que tenho de fazer é retirar as aparas." Diz o mestre: existe uma obra de arte que nos foi destinada a criar. Ela é o ponto central de nossa vida e, por mais que tentemos nos enganar, sabemos como é importante para a nossa felicidade. Geralmente esta obra de arte está coberta por anos de medos, culpas e indecisões. Mas se decidimos tirar essas aparas, se não duvidamos de nossa capacidade, somos capazes de levar adiante a missão que nos foi designada. E esta é a única maneira de viver com honra. Perto da cidade de Soria, na Espanha, existe uma antiga ermida encravada na rocha, onde vive há alguns anos um homem que abandonou tudo para dedicar-se à contemplação. O viajante vai procurá-lo numa tarde de outono. É recebido com toda a hospitalidade possível. Depois de dividir um pedaço de pão, o ermitão pede que o acompanhe até um riacho próximo para colher alguns cogumelos comestíveis. No caminho, um jovem se aproxima. "Santo homem", disse, "tenho escutado dizer que para atingir a iluminação não devemos comer carne. É verdade?" "Aceita com alegria tudo o que a vida te oferece", responde o homem. "Não pecarás contra o espírito, mas tampouco blasfemarás contra a generosidade da terra." Diz o mestre: se a caminhada está muito difícil, procure ouvir seu coração. Procure ser o mais honesto possível consigo mesmo. Veja se está mesmo seguindo seu caminho, pagando o preço dos seus sonhos. Se mesmo assim você continua apanhando da vida, chega um momento em que é preciso reclamar. Faça isso com respeito, como um filho reclama de um pai, mas não deixe de pedir um pouco mais de atenção e de ajuda. Deus é pai e mãe, e os pais sempre esperam o melhor de seu filho. Pode ser que o ensino esteja sendo puxado demais, e não custa nada pedir uma pausa, um carinho. Mas nunca exagere. Jó reclamou na hora certa e teve seus bens de volta. Al-Hafid habituou-se a reclamar de tudo e Deus deixou de escutá-lo. As festas de Valência, na Espanha, têm um curioso ritual, cuja origem está na antiga comunidade dos carpinteiros. Durante o ano inteiro, artesãos e artistas constroem gigantescas esculturas de madeira.
Na semana de festa, levam essas esculturas para o centro da praça principal. As pessoas passam, comentam, deslumbram-se e ficam comovidas com tanta criatividade. Então, no dia de São José, todas essas obras de arte, exceto uma, são queimadas numa gigantesca fogueira, diante de milhares de curiosos. Por que tanto trabalho à toa? Perguntou uma inglesa, enquanto as imensas labaredas subiam aos céus. Você também vai acabar um dia, respondeu uma espanhola. Já imaginou se neste momento algum anjo perguntasse a Deus por que tanto trabalho à toa? Diz o mestre, a lenda pessoal não é tão simples como parece. Pelo contrário, pode ser uma atividade perigosa. Quando queremos algo, colocamos em marcha energias poderosas, e já não podemos esconder de nós mesmos o verdadeiro sentido de nossa vida. Quando queremos algo, fazemos uma escolha do preço a pagar. Seguir um sonho tem um preço. Pode exigir que abandonemos velhos hábitos, pode nos fazer passar dificuldades, ter decepções, etc. Mas, por mais alto que seja esse preço, nunca é tão alto como o que é pago por quem não viveu sua lenda pessoal. Porque estes um dia vão olhar para trás, ver tudo o que fizeram e escutar o próprio coração dizer: desperdicei minha vida. Acreditem, esta é uma das piores frases que alguém pode ouvir. Em um de seus livros, Castanheda conta que certa vez seu mestre mandou-o colocar o cinto da calça na direção contrária à que estava acostumado. Castanheda assim o fez, certo de que estava aprendendo um poderoso instrumento de poder. Meses depois, comentou com seu mestre que, graças àquela prática mágica, estava aprendendo mais rápido que antes. Ao inverter a direção do cinto, transformei a energia negativa em positiva, disse. O mestre deu gostosas gargalhadas. Cintos nunca modificaram a energia. Mandei você fazer isto para que, sempre que vestisse a calça, lembrasse que está num aprendizado mágico. Foi a consciência do aprendizado e não o cinto que fez você crescer. Buscaglia conta a história do quarto rei mago, que também viu a estrela brilhar sobre Belém, mas sempre chegava atrasado aos lugares onde Jesus poderia estar, porque pobres e miseráveis viviam pedindo sua ajuda. Depois de 30 anos seguindo os passos de Jesus pelo Egito, Galiléia e Betânia, o rei mago chega a Jerusalém. É tarde demais, o menino já se transformou em homem e está sendo crucificado naquele dia. O rei havia comprado pérolas para Cristo, mas precisou vender quase todas para ajudar as pessoas que encontrou em seu caminho. Sobrou apenas uma pérola, e o Salvador já está morto. Falei na missão da minha vida, pensa o rei mago. Nesse momento, escuta uma voz. Ao contrário do que pensas, tu me encontraste durante toda a tua vida. Eu estava nu e me vestiste, tive fome e me deste de comer, estava preso e me visitaste. Eu estava em todos os pobres do teu caminho. Muito obrigado por tantos presentes de amor. Um conto de ficção científica fala de uma sociedade onde quase todos nasciam prontos para uma tarefa, técnicos, engenheiros ou mecânicos. Uns poucos nasciam sem qualquer habilidade. Esses eram enviados para um asilo de loucos, já que apenas os loucos eram incapazes de dar alguma contribuição à sociedade. Um dos loucos se rebela. O asilo tem uma biblioteca e ele tenta aprender tudo o que pode sobre ciência e arte. Quando acredita que já sabe o suficiente, decide fugir, mas é capturado e levado para um centro de estudos fora da cidade. Seja bem-vindo, diz um dos encarregados do centro. São justamente aqueles que são forçados a descobrir seu próprio caminho que admiramos mais. Pode fazer o que quiser a partir de agora, pois é graças a pessoas como você que o mundo consegue avançar. Antes de partir para uma longa viagem, o comerciante foi despedir-se da mulher. Você nunca me deu um presente à minha altura, disse ela. Mulher ingrata, tudo o que lhe dei me custou anos de trabalho, respondeu o homem. O que mais poderia lhe dar? Algo que fosse tão belo quanto eu. Durante 2 anos a mulher esperou seu presente. Finalmente o comerciante regressou. Consegui encontrar algo que fosse tão belo como você, disse ele. Chorei com sua ingratidão, mas resolvi cumprir seu desejo. Pensei todo este tempo no que seria um presente tão belo quanto você, mas terminei encontrando. E estendeu para a mulher um pequeno espelho. Milton Erickson é autor de uma nova terapia que começa a ganhar milhares de adeptos nos Estados Unidos. Aos 12 anos de idade, foi vítima de poliomielite. 10 meses depois de contrair a doença, escutou um médico dizer a seus pais: seu filho não passa dessa noite. Erickson, logo em seguida, ouviu o choro de sua mãe. Quem sabe, se eu passar dessa noite, ela talvez não sofra tanto, pensou. E decidiu não dormir até o dia amanhecer. De manhã, gritou para a mãe: Ei, continuo vivo! A alegria da casa foi tanta que, a partir daí, resolveu sempre resistir mais um dia, para adiar o sofrimento dos pais. Morreu aos 75 anos, em 1990, deixando uma série de livros importantes sobre a enorme capacidade que o homem possui para vencer suas próprias limitações. Um abade do mosteiro de Seta foi procurado por um jovem que queria seguir o caminho espiritual. Pelo período de 1 ano, pague uma moeda a quem ele agredir.
disse o abade. Durante 12 meses o rapaz pagava uma moeda sempre que era agredido. No final do ano, voltou ao abade para saber o próximo passo. Vá até a cidade comprar comida para mim, disse. Assim que o rapaz saiu, o abade disfarçou-se de mendigo e, tomando um atalho que conhecia, foi até a porta da cidade. Quando o rapaz se aproximou, começou a insultá-lo. Que bom, comentou o rapaz com o falso mendigo. Durante um ano inteiro tive que pagar a todos que me agrediam, e agora posso ser agredido de graça, sem gastar nada. Ouvindo isso, o abade retirou seu disfarce. Você está pronto para o próximo passo, porque consegue rir dos problemas, disse. O poeta J. Keats, de 1795-1821, dá uma bela definição de poesia. Se quisermos, podemos entender também como uma definição de vida. A poesia nos deve surpreender pelo seu delicado excesso, e não porque é diferente. Os versos devem tocar nosso irmão como se fossem suas próprias palavras, como se ele estivesse lembrando algo que na noite dos tempos já conhecia em seu coração. A beleza de um poema não está na capacidade que ele tem de deixar o leitor contente. A poesia é sempre uma surpresa, capaz de nos tirar a respiração por alguns momentos. Ela deve permanecer em nossa vida como o pôr do sol, algo milagroso e natural ao mesmo tempo.